Boa noite, Legacy. A graça e a paz do Senhor, amém? Que louvor maravilhoso, sabe? Deus, Ele é um Deus maravilhoso, Ele traz confirmação ao nosso coração. E a cada oração que estava sendo feita aqui, Deus ia confirmando tudo aquilo em que eu me coloquei à disposição dEle para entregar aqui a vocês, né? Que é a palavra dEle. E eu creio que essa noite aqui, na verdade, o que o Legacy tem feito é algo profético, sabe? Hoje, palavras já foram declaradas aqui. Meu irmão, eu creio muito que você já está recebendo tudo aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós nessa noite. Então, é fatar, meu irmão, é fatar. Algo está sendo aberto hoje aqui, na vida de cada um que se colocou à disposição de ouvir a palavra de Deus, numa noite chuvosa, numa noite fria. E o tema da palavra hoje é corra da inconstância espiritual. E, meu irmão, na oração do Jean aqui, ele trouxe o que Isaías fala, que aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, voarão como águia, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. E eu declaro que em nome de Jesus, meu irmão, você não vai correr, não vai ter sua vida espiritual, você não vai correr com sua vida espiritual, você vai começar a voar como águia, em nome de Jesus. E antes de começar, e ao texto aqui, a palavra do Senhor, eu queria dizer que você tem sim um chamado, e você foi chamado ao sacerdócio. Esse é o seu chamado, meu irmão. Não estou falando de ministério, não estou falando de cantar, de entregar uma palavra, de dar o seu melhor ali no open, no parking, abraçar cada alma que está entrando aqui, mas você tem um chamado. Antes disso tudo, de cada ministério desse, você foi chamado ao sacerdócio. E essas orações aqui no altar concluíram com a Rai declarando isso, que cada um de nós precisamos continuamente trazer lenha a esse altar, sabe? Eu decidi olhar pelos meus olhos da fé, sabe? Eu não vejo aqui cadeiras vazias, eu estou vendo isso aqui cheio de jovens aqui de Valinhos. Eu declaro que cada um que está aqui hoje vai assumir o seu chamado ao sacerdócio e vai estar trazendo lenha a esse altar, que é o que estamos fazendo aqui hoje. E essa chama, esse altar em chamas, o que ele faz com cada um que está aqui? Ele nos coloca em chamas também da presença de Deus. E é a presença de Deus que, ao caminhar fora dessa igreja, vidas vão estar sendo alcançadas. Eu declaro que cada um aqui vai estar lançando palavras de fé sobre a vida de jovens, sabe, dessa cidade. E eu creio em nome de Jesus, sob o comando de Raul, Rai, eu já estendo aqui minha gratidão por abrir esse espaço aqui, para eu trazer de humilde coração o que Deus falou tanto comigo essas últimas semanas, sabe? Que cada um aqui vai sair com esse chamado vivo, como chamas do sacerdócio. Amém? E vamos para a palavra de Deus, que é o que importa, né, gente? O texto de hoje, ele está em Êxodo, capítulo 19. E se você não trouxe sua Bíblia, em nome de Jesus, comece a trazer a sua Bíblia. Isso aqui, gente, é um celular. Ele tem a Bíblia, mas não é a Bíblia. Então, em nome de Jesus, eu creio que vamos ter jovens que carregam a palavra de Deus para cima e para baixo e meditarão nela dia e noite, amém? Vamos lá, Êxodo 19, todo mundo abriu aí, todo mundo achou? Vamos começar no capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 6, e diz assim: Logo, Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre as águas, sobre asas de águias, e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos.
Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, que a Tua palavra hoje, Senhor, encontre morada no nosso coração, e a partir da Tua palavra, Senhor, sejamos transformados e moldados, Pai. Não sejamos mais a gente, Pai, mas aquilo que o Senhor nos criou para ser, Pai, cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus, Pai, discípulos do Senhor. Pai, que não seja eu aqui nesse altar, Pai, toma conta de mim, da minha vida, eu me coloco na Tua presença, Senhor, com muito temor, que o Senhor entregue a palavra que o Senhor tem para cada uma de nossas vidas. Em nome de Jesus, assim eu oro, amém e amém. Gente, eu queria trazer um breve contexto aqui do povo de Israel. Acho que todos conhecem essa história, né? Mas vale a gente relembrar um pouco do que eles viveram. De Abraão a Jacó, Deus escolheu um homem chamado Abraão. E a partir de sua família, ele falou que ia abençoar todas as famílias da terra. E Abraão teve um filho chamado Isaac. Isaac teve um filho chamado Jacó. E Jacó ele teve mais 12 filhos. A família de Jacó, nesse período, começou a viver uma crise e Deus enviou um sonho a José. José compartilhou esse sonho com seus irmãos, a sua família fez o quê? Vendeu como escravo para o Egito. Lá foi José, escravo no Egito. De escravo ele se tornou governador. E passados muitos anos, José, ele trouxe a sua família de volta, trouxe a sua família para o Egito, né? E do Egito, a família de Jacó, na verdade, voltando um pouco, Jacó, ele teve um encontro com Deus, ele lutou com um anjo e teve o seu nome transformado, mudado, passou a se chamar Israel. Então, quem é o povo de Israel? O povo de Israel é basicamente a família de Jacó. Dos 12 filhos de Jacó, se tornaram as 12 tribos de Israel, e assim surgiu o povo israelita. E assim que a família de Israel chegou no Egito, né, essa família ela começou a crescer, até que se tornaram quase 2 milhões de pessoas. E isso começou a incomodar o povo do Egito, né? Ficaram com medo, intimidados, e falaram, não, a gente tem que fazer alguma coisa, vamos fazer o quê? Vamos intimidar esse povo, vamos escravizar esse povo. E assim, o povo de Israel, os israelitas, se tornaram escravos no Egito. Só que, passado 400 anos, Deus ele levantou um homem chamado Moisés para libertá-los da escravidão e levá-los rumo à terra prometida. E já avançando aqui nesse resumo, vocês já vão entender por que eu estou falando tudo isso. Foi nesse momento que Moisés, ele começou a jornada de tirar esse povo do Egito, né? Deus, ele envia 10 pragas ao povo do Egito, que nenhuma delas atinge o seu povo. E, saindo dali, Israel começou a vivenciar, começou a ver vários e vários milagres acontecendo na frente dos seus olhos. Desde as pragas do Egito não atingirem as suas vidas, até a ida para o deserto. Mar se abriu, passaram no meio do mar. Andando no deserto, imagina só, 40 anos andando no deserto, a sola de suas sandálias nem se desgastaram, porque Deus se fazia presente durante a noite como nuvem, ou durante a manhã como nuvem, durante a noite como coluna de fogo. Então, veja, o povo tinha fome, Deus mandava maná. O povo tinha sede, Deus fazia com que Moisés ia lá, batia o cajado na rocha, água para o povo. Então, resumindo aqui tudo isso, Israel era ou não era um povo que estava vivendo milagres em suas vidas? Era. Só que, voltamos agora para o nosso texto inicial. Então, passou tudo isso, chegamos em Êxodo 19. Moisés leva o povo aos pés do monte Sinai, está ali, e sobe aqui que eu quero dar umas instruções, eu quero propor algo para o povo. Passou-se tudo isso, o povo viu milagres um atrás do outro, e agora estão diante do próprio Deus. Em Êxodo, um pouquinho mais para frente, você vai ver que o povo escutava a voz de Deus enquanto falava com Moisés, como trovão. Por isso que a gente escuta aquele louvor, né? Como trovão. Então, a gente tem que
ao escutar a voz de Deus, imaginar o que, quando a gente está lá no nosso quarto, fazendo nosso devocional, como é bom, né, ouvir a voz de Deus. Mas imagina você estar no pé do monte, escutando a voz de Deus como um trovão. Devia ser incrível, né? Mas, por que eu trouxe esse tema aqui de inconstância espiritual? No caso, é uma exortação a todos nós a correr dessa inconstância espiritual, a viver uma vida espiritual ativa e constante. E a reflexão que eu trago está aqui, ó, é um destaque aqui no que Deus deu de instrução ao povo. Se vocês, povo de Israel, israelitas, se ouvirem a minha voz, obedecerem os meus mandamentos, né, vocês serão um reino de sacerdotes. Até aí tudo bem, maravilha. Vi milagres, estamos aqui no deserto, Deus quer fazer uma aliança com a gente, nada mais maravilhoso do que isso. Só que tem algo muito estranho que acontece, que está lá em Êxodo 32. E Êxodo 32, do capítulo 1 ao 5, eu vou ler rapidamente aqui, não precisa abrir, vai falar assim: ao ver que Moisés demorava a descer do monte, o povo juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, porque a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Arão respondeu-lhes: tirem os brincos de ouro das suas mulheres, dos seus filhos, das suas filhas e tragam para mim. Todos tiraram os brincos de ouro que tinham nas orelhas e o levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo em um ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: estes são os deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Misericórdia. Como assim, Arão? Ao Senhor? Você está fazendo um bezerro de ouro e está dizendo que vai fazer uma festa ao Senhor? Logo, um povo que passou por tanto milagre, por tantas coisas sobrenaturais, e depois só de 40 dias, a turma se perdeu. Falou: não, esquece esse Moisés aí, que não sei o que aconteceu com ele não, foi fulminado lá, vamos agora seguir o que o nosso coração está dizendo. E logo alguém, né, que no capítulo 19 falou: não, Deus, nós aceitamos a sua aliança, nós faremos a aliança com o Senhor, nós estamos com você, Deus, conta com a gente, nós somos o seu povo. Parece algo muito antigo, né, mas ao mesmo tempo tão comum, tão atual, todos nós, né? E a pergunta, a exortação que eu faço a cada um de nós aqui a pergunta não é como pode esse povo fazer isso, mas como pode nós fazermos isso com Deus? E eu meditando nisso, a verdade que Deus trouxe no meu coração é que, assim como o povo de Israel, nós também vivemos inconstância espiritual, não é verdade? Só que hoje, tudo que foi declarado aqui nesse altar, tudo que está sendo declarado nesse ano em Lagoinha Valinhos, eu declaro em nome de Jesus que vamos entender o motivo dessa nossa inconstância, vamos aprender 7 passos que vão nos ajudar a construir essa constância e vamos começar não a correr, mas voar como águias na nossa vida espiritual. Amém? Alguém recebe isso aqui? Glória a Deus. E aí eu quero trazer uma analogia legal para essa passagem de hoje. Queria, na verdade, estar o tempo inteiro fazendo uma comparação entre o povo de Israel e a nossa vida e trazer ao mesmo tempo uma analogia da nossa vida espiritual hoje com a corrida. Quem estava aqui quarta-feira no culto fé? E a pastora trouxe uma palavra confirmando tudo aquilo, né, que Deus vai construindo no nosso coração sobre a mensagem. E ela falou, que está em Hebreus 12, 1, fala assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. E aqui, gente, eu trouxe 7 passos, na verdade iam ser 5, não é por conta do meu nome, tá? Iam ser 5, até comentei com o Dea no carro, vindo para cá, iam ser 5. Aí eu fui fazer um resumo de quais eram os passos, eu vi que eu tinha colocado o passo 2 2 vezes. Aí eu, eita, são 6.
Aí eu fui olhar o último passo, não, esse aqui está muito grande, dá para dividir em 2 e aí a gente faz 7. Então, 7 passos para a gente não mais ser inconstantes espiritualmente. E o primeiro passo é entender qual é a corrida. Deus está falando aqui em Hebreus 12:1. A corrida proposta para todos nós. Mas Deus, qual é a corrida que o Senhor está nos propondo? E a resposta está novamente aqui em Êxodo 19. Deus, ele na verdade, falou com Moisés, para que falasse com o povo de Israel, de que se cumprir a minha lei, né, se obedecer a minha voz, eu tenho uma aliança para vocês. Então, eu declaro que vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Digam comigo assim, ó, reino de sacerdotes. E, gente, existem reinos que precisam, como existiu no passado, né, que precisam de um sacerdote para se comunicar com Deus. Rai falou aqui, descreveu muito bem como funcionava, né? O sacerdote tinha todo um ritual que precisava ser feito para que pudesse chegar na presença de Deus. Só que nessa promessa que Deus fez lá em Êxodo 19, já mostrando tudo aquilo que ele ia fazer, é que ele não queria um reino com um sacerdote. Ele falou isso aqui, eu farei um reino com um sacerdote. Não, ele falou um reino de sacerdotes. E Pedro reafirmou isso. Ele falou, nós somos uma nação santa, um reino de sacerdotes. Pedro tinha entendido isso. E o que eu vejo aqui é que para Deus, não tem crente de banco. Não tem, eu vou lá no domingo escutar a palavra e cumprir com o meu propósito na vida espiritual. Não. Logo na sequência de Êxodo 19, se você puder ler o capítulo completo, eu recomendo que faça isso. Ele manda Moisés preparar o povo, se santificar, para que eles pudessem estar próximo ao monte, junto de sua presença. E o que é que o povo faz? Não vou não, Moisés. Fica tu aí, escuta aí a voz de Deus e traz para a gente as instruções. Eu não quero não, essa história de sacerdote. Ser você aí o sacerdote e traz a mensagem para a gente. Tá, entendendo isso, que essa foi a decisão do povo, nós precisamos aqui, finalizando o primeiro passo, entender que essa corrida que Deus propôs para a gente, tomar a iniciativa de nos tornarmos esses sacerdotes que Deus falou para Moisés, que Pedro entendeu. Nós também precisamos entender, nós somos responsáveis por carregar a lenha ao altar. Esse altar ele precisa estar continuamente em chamas, mas Deus ele mantém sim o altar em chamas, mas é responsabilidade nossa, assim como foi louvado, trazer chama para o altar, como sacerdotes. Amém? Segundo passo. Agora, pensando na corrida. Gente, quem acha que correr é difícil? Sério. A gente vê assim na TV, aqueles caras lá correndo 42 quilômetros, é muito difícil. Mas eu vou quebrar agora, em nome de Jesus, um paradigma aqui. Gente, correr não é difícil. É literalmente, um passo depois do outro. Um passo depois do outro. Como é que pode ser difícil isso? E aí o segundo passo é que para correr, a gente precisa primeiro sair da inércia. Reconhecer que estamos parados. Ou seja, na nossa vida espiritual, se a gente está, eu vou lá no culto, só receber o que o pastor falou e acabou. A gente está reconhecendo que estamos parados, nossa vida espiritual está parada. A gente está que nem o povo de Israel, esperando Moisés. Não, pastor, passa a semana todinha aí lutando, jejum, oração e luta espiritual, o inimigo querendo derrubar. Chega aqui como? E a gente quer que, não, é papel dele. Não, minha gente, papel nosso. Primeiro, precisamos sair da inércia. E o que Paulo fala em Romanos, só que, na verdade, antes de trazer esse versículo, a gente entendeu que, beleza, eu também estava como povo de Israel, agora eu quero mudar, quero aceitar esse chamado do sacerdócio. Então, antes de um comportamento acontecer, ele precisa primeiro acontecer onde? Na minha mente. Eu tenho que decidir aquilo. Ninguém pode fazer por mim. Eu preciso mudar a minha mente. E o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 12:2,
Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a vontade de Deus é que sejamos sacerdotes, precisamos mudar a nossa mente, ok? E tá, Deus, mudei a minha mente, eu quero me tornar sacerdote. E agora? Como é que eu faço, né? Para fazer que nem um sacerdote, subir ao monte, entrar ali pelo Santíssimo e conversar com o Senhor. E ele fala em João 14, do versículo 15 a 17. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pôde recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Gente, o que o povo de Israel nos ensina? E eu meditando muito na palavra de Deus, eu entendi que quando há falta de comunicação com Deus, nós nos rendemos à idolatria, que foi o que aconteceu, né? E por que isso? Como eu cheguei a essa conclusão? No Antigo Testamento, o povo de Israel realmente dependia do sacerdote ir lá, subir ao monte. E se Moisés não estava lá com eles, entregando a mensagem de Deus, o que foi que aconteceu? O povo perdeu a comunicação com Deus. Então, 40 dias sem se comunicar com Deus. Alguém traduz isso para a nossa realidade hoje. Imagina, se passar 40 dias sem conversar com Deus. Caímos na idolatria. Só que, representado aqui no Antigo Testamento pelo bezerro de ouro, a idolatria, ela não é somente adorar aquela imagem de ouro que eles construíram. Idolatria é tudo aquilo que colocamos no lugar de Deus. Ou seja, relacionamento, família, trabalho, correria, tudo a gente põe no lugar de Deus, quando perdemos essa comunicação com Ele. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. E, gente, se o véu foi rasgado, hoje nós temos acesso direto ao Pai. Não podemos perder essa comunicação com Ele. Sabe, hoje somos muito privilegiados de poder carregar isso aqui, de poder conversar com o Pai em qualquer lugar, a qualquer momento, a toda hora, no secreto, na rua. Como está, gente, a nossa comunicação com Deus? Como está a sua vida devocional? E o terceiro passo, mudamos a nossa mente, saímos da inércia, vamos dar o primeiro passo. Porque quando eu perguntei aqui quem achava correr difícil, essa também era a minha percepção. Eu decidi começar a correr ano passado, na verdade, e a corrida, ela me ajudou muito na minha vida espiritual. Por quê? Eu odiava correr. Gente, quem é que diz que quando se depara a sua vida espiritual, quando você está cansado, quando você está desgastado, quem diz que, ai meu Deus do céu, que bom, eu vou agora passar tempo dedicado ali ao Pai? Sim, a gente ama fazer isso, mas a gente não pode nos enganar e ser hipócrita de dizer que todos os dias você vai fazer isso com a maior felicidade do mundo, soltando fogos. Não, é uma decisão. Então, decida dar o primeiro passo. Não olhe como na corrida. Correr é muito difícil. Olha lá aqueles caras correndo 42 quilômetros. Não. Pense primeiro no primeiro passo. No primeiro passo. Comece devagar. Vá construindo um relacionamento com Deus. E, cara, o poder do primeiro passo é assim, o poder da constância é muito importante, gente. Você vai ver que eu vou começar aqui, com 2 minutinhos de oração, eu não vou abrir mão, Pai, eu faço um propósito com o Senhor, 5 minutinhos antes de sair de casa, correndo para o trabalho, eu vou falar com o Senhor. E aí você vai ver que na segunda semana, aqueles 5 minutos já está parecendo fácil, você já está lá, 20 minutos, e você, caramba, Deus, 20 minutos, depois 1 hora. Gente, vão se colocando esses desafios e vão vendo o quão forte é o poder desse primeiro passo. Não despreze pequenos começos, até na sua vida espiritual. Comece se entregando, conversando com Deus, se abrindo com Ele. E a gente vê aqui em Mateus 6,6, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai. E seu Pai que está em secreto o recompensará.
Então, gente, esse é o primeiro passo, conversar com Deus, sabe? Eu vejo muita gente assim, fala que vai para conferências proféticas e sai de lá, eu vou sair daqui declarando a palavra, quem passar pela minha frente eu vou estar evangelizando, e eu vou estar fazendo propósitos ousados e lendo a Bíblia 3 vezes por ano. Passou a conferência, uma semana depois, começou, mas desanimou, parou, voltou para inconstância. E algo que eu aprendi falando agora sobre corrida. Se eu for, gente, numa palestra de um mega corredor, de um maratonista, e ver o que o cara está falando, e começar a ver vídeos no YouTube sobre corrida, como correr melhor. Se eu ficar só ouvindo isso, gente, eu vou correr mais, eu vou ter mais constância na corrida, eu vou melhorar a corrida? Não. Então, por que na nossa vida espiritual você acha que melhorar a sua constância espiritual vai ser você vir aqui escutar o que o pastor tem a dizer, quando você não está dando esses passos? E, gente, concluindo aqui o terceiro passo, então, mudamos a nossa mente, saímos da inércia, demos o primeiro passo. O quarto passo é, para que eu consiga, se eu me inscrevi numa corrida, para eu conseguir concluir essa corrida, um desafio, 10 quilômetros, 21 quilômetros, eu não posso simplesmente ir lá e correr. Eu preciso treinar. Em Lucas 9, do versículo 23 e 24, Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, a salvará. A decisão de renunciar e tomar a nossa cruz, ela tem que ser diária, gente. Ela não pode ser quando a gente entrega a nossa vida, agora tá tudo bem, já alcancei o meu objetivo. Não, você ali deu o primeiro passo, né, na nossa corrida para o chamado que Deus tem para a gente. E acordar, gente, cedo, 5 horas da manhã, 4, para fazer devocional, e meia hora, e eu conseguir ler a Bíblia antes de sair para o trabalho é difícil. Quem corre não ama treinar, dói. Eu fui hoje, eu estou com meu pé aqui com uma bolha gigante, eu queria parar no meio, mas eu não posso. Você vai estar cansado, você vai estar desesperançoso, desanimado, mas você decidiu se dedicar ao Senhor, decidiu a entregar tudo que você tem a Ele. Isso também no relacionamento. Você não pode simplesmente depender de emoção. Ai, meu Deus do céu, hoje eu acordei cheio do Espírito Santo, animado, hoje eu vou orar então. Não. Hoje acordou, coloquei o despertador, 5 horas da manhã, minha esposa está ali para confirmar, é um despertador que ele não desliga se eu não levantar e tirar uma foto da pasta de dente. Ela, pelo amor de Deus, não bota esse despertador. E veja o que Paulo vai falar para a gente. Paulo nos avisou. Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, até hoje, Paulo fala: o reino dos céus é tomado à força, e os que usem de força se apoderarão dele. Gente, é força que você tem que fazer, meu amigo. Não espere ter ânimo, não espere ter arrepio. Você vai ter que fazer muita força e vai ser difícil. Você vai chorar, você vai começar a ficar desesperançoso, mas você tem que confiar que Ele está no controle e dar tudo, de todo o seu coração a Ele. Então, quinto passo, para a gente avançar. Literalmente, quinto passo é, para avançar ao longo da corrida, não olhe para trás. Mudamos nossa mente, saímos da inércia, demos o primeiro passo, começamos a treinar ali, e agora a gente tem que manter a constância, agora que o bicho pega. E mais uma vez, né, o apóstolo Paulo, muito sábio em suas palavras, em seus direcionamentos. Se eu mostrar o livro de Romanos aqui para vocês, eu acho que quem não gosta de grifar aí, gente, começa a grifar. A minha Bíblia, assim, é toda grifada, principalmente ali nos evangelhos de Paulo, né? E ele vai falar:
Irmão, em Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Como diz Cauã, uau! Cara, esse foi o segredo assim da minha virada, da minha vida. Porque todos nós, gente, ficamos presos ao nosso passado. A gente quer estar olhando para o passado mais do que para frente. Mas Deus, eu não mereço. Olha o que eu fiz. Mas Deus, eu não sou merecedor. Olha quanto pecado eu tinha. E a gente cai nessa prisão da mente, a gente cai nessa cilada do inimigo e quando a gente vê, a gente não consegue mais, a gente só olha para trás. Como a gente vai correr, gente, se a gente está preso olhando para trás? Precisamos entender que, como a Rai ministrou no último Legacy, a mulher do fluxo de sangue, eu declaro em nome de Jesus. Eu recebi essa palavra, eu declaro para a vida de todos vocês, não tem pecado algum, não tem nada que a sua família fez, não tem nada que você viveu que vai parar o que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus, eu creio que quando a gente entrega a nossa vida a Ele, aquilo que Ele fez na cruz, o sangue dEle, Ele já quebrou toda a maldição, Ele já quebrou tudo na sua vida. Não fique pensando, mas olha, na minha família todo mundo se separa, meu pai fez isso, eu também vou fazer, eu sou filho de pai ausente, na minha família nenhum pai ficou presente. Meu irmão, você fala, eu não vou ser nada, na minha família ninguém se formou, na minha família ninguém construiu algo. Meu irmão, esqueça tudo isso. Em nome de Jesus, Deus tem um chamado muito grande para a sua vida, Ele vai transformar a tua história, mas só depende da gente não olhar para trás, fazer como Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Deus fala, eis que faço coisas novas. Deus está fazendo algo novo na sua vida. Efatá, Deus está abrindo algo novo na sua vida. Viva o novo de Deus. Em 1 Coríntios 2,9, a palavra de Deus fala, todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e coração nenhum concebeu o que Deus preparou para cada um de vocês. Como isso é grande, gente. Como isso é grande. Sexto passo, começamos a avançar na nossa corrida, decidimos agora não olhar mais para trás. Estamos avançando. Só que, o que a pastora falou na quarta passada, quem lembra os 3 Ds? Desânimo, distração e dúvida. É nessa hora, gente, que a gente está avançando, que tudo isso vai começar a surgir. E a mesma coisa acontece na corrida, tá? Tem um momento, eu vou correr 21 quilômetros, o máximo que eu corri foi hoje, 12. Me inscrevi daqui a 2 semanas e 21. Meu Deus, que loucura. Mas decidi, dei esse passo de fé, que Deus vai me preparar em nome de Jesus. E aí eu fui perguntar, né? Tomar conselhos para me ajudar nessa missão. E eu falei, gente, quem já correu 21 quilômetros aí, me ajuda, me dá uns conselhos. Falaram, não, cara, mantém ali o ritmo, constância. Chegou em 15 quilômetros, aí o bicho vai pegar. Seu corpo inteiro vai querer desistir. E dali para frente, é uma briga na mente. E eu, caramba, isso se parece muito com minha vida espiritual que eu estou vivendo. Estou aqui na constância e agora eu comecei uma batalha na minha mente. Porque eu mesmo estou falando para mim que eu não sou capaz, porque eu estou fazendo aquilo, porque eu estou aqui hoje, porque eu estou fazendo jejum, porque eu estou fazendo propósitos de oração ousados, me colocando na madrugada para orar, levantando, me colocando de joelho, saindo do conforto da minha cama para ir para um banheiro apertado, às vezes fedendo, mas para estar chorando na presença de Deus ali, ajoelhado. Por quê, né? E isso sou eu perguntando para mim mesmo. Assim como é na corrida. Estou aqui, meu corpo destruído, eu batalhando com minha própria mente e eu falando para mim mesmo, para que tu está fazendo isso? É melhor voltar e descansar, é melhor ir fazer qualquer outra coisa. Mas eu decido repreender aquele pensamento e falar, eu vou continuar.
O inimigo vai colocar coisas na sua mente e você vai falar: está repreendido, eu vou continuar avançando. Então mantenha-se focado. E em 2 Coríntios 10, do versículo 3 a 5, fala: porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos-nos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Está aqui a chave. Levamos cativo todo pensamento. É isso. É na corrida, aquele pensamento ruim, é na nossa vida espiritual, é o inimigo querendo falar que você não merece, que você não é merecedor, que você não vai chegar lá, mas você vai levar cativo, em nome de Jesus, esse pensamento, e vou falar: eu sei quem é meu Pai, eu sei quem é meu Deus, eu vou continuar avançando para aquilo que Ele tem para a minha vida. Eu decido ter uma comunhão com Ele, eu decido entregar tudo de mim para Ele. Agora, um grande resumo antes de chegar no nosso último passo. Primeiro, você foi chamado para ser um sacerdote. Segundo, saia da inércia, comece a orar. Terceiro, dê o primeiro passo, tenha comunhão diária com Deus. Gente, se desafie a passar um mês inteiro fazendo um propósito ousado de oração todas as manhãs e não quebre esse propósito com Deus. E a sua vida vai se transformar por completo. Nada mais vai importar, sabe? Aquela pessoa chata no trabalho, aquele desafio que você está passando financeiro, aquele desafio familiar, sabe? A pessoa que você acha que não vai ser encontrada por Deus e você briga tanto com ela, querendo mostrar qual é a verdade, você vai começar a amar ela. Por quê? Você está mergulhado no oceano de amor. E esse amor, ele vai começar a transbordar da sua vida. Gente, você vai passar na rua, vai conversar com o mendigo, e você vai começar a se abraçar com o mendigo, os dois vão pular, todo mundo passar por você sem entender nada, chorando os dois. E isso foi eu, gente, lá em São Paulo, no trabalho, no dia comum, que eu me decidi colocar na presença dele, e aconteceu isso, sabe? Para mim, nada mais importou naquele dia, a não ser o sorriso daquele cara, o que ele falou para mim, o que eu pude lançar na vida dele, nada mais vai importar, gente. Siga, avance para o que Deus tem na sua vida. E agora o sétimo e último passo: imagine a linha de chegada. Você está lá lutando contra os seus pensamentos, já no finalzinho, hein, Jean? Passou do 15 km para chegar nos 21, lutando contra seus pensamentos, ó. Uma grande estratégia para você livrar e colocar cativo aquele pensamento ruim é imaginar a linha de chegada. Eu não vou parar. Já está na minha mente aqui a linha de chegada. Eu vou passar por aquela linha de chegada. E assim é na nossa vida espiritual, gente. Temos que trazer à nossa mente aquilo que nos dá esperança para vencer e lançar cativo todo pensamento. E Lamentações 3:21 fala exatamente isso. Todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Então, gente, o que é que você, no seu secreto, está trazendo na sua mente aquilo que não existe ainda, como se fosse verdade? É declarar a palavra, é falar: Deus, meus olhos não estão vendo essa situação se concretizando, mas eu creio, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor está no controle e o Senhor vai fazer acontecer. E aquilo ali vai se tornar realidade na sua vida, tão forte, mas tão forte, que as suas ações vão ser moldadas pelaquela certeza que você tem. E Raulzão, se quiser já chegar por aqui, já estou encerrando. O Raulzão trazer uma oração aqui para as nossas vidas. E, gente, é isso. O que é que você está trazendo na sua memória? Sabe? Vamos nos colocar na presença de Deus. Vamos abrir mão, sabe? O apóstolo Paulo, mais uma vez, também fala que a nossa vida eu até conversei isso com um grande jovem que está aqui, que a nossa vida ela é uma constante luta entre a vida espiritual e a vida carnal, né? Ou seja, o nosso espírito e a nossa carne. Então, gente, o que é que a gente está fazendo para fortalecer o nosso espírito? Tudo é uma decisão entre espírito e carne. Concordam comigo que assistir um filme, ver um filme legal com sua família, comer uma pipoca,
é muito bom, mas isso, gente, a gente está alimentando a nossa carne, sabe? Não é que eu estou dizendo que você vai ter que parar de fazer todas essas coisas que são boas e são legais, não. Mas precisamos ter esse discernimento espiritual de que ou é o espírito ou é a carne. E se eu estou alimentando mais a minha carne, até com coisas legais que não são pecaminosas, o que é que vai acontecer quando aparecer algo desafiador diante da gente, algo pecaminoso que vai nos colocar à prova? Se a nossa carne estiver mais forte, a gente vai cair. Então, hoje é o dia, em nome de Jesus, que a gente vai receber esse chamado de sacerdócio. A gente vai começar a ser aqueles que trazem lenha para esse altar continuamente. E a gente vai decidir nos relacionar com Deus de uma forma como nunca nos relacionamos antes. A gente vai fazer propósitos com o Senhor, a gente vai fazer jejum dedicados ao Senhor, tudo para a honra e glória dele, sabe? Mas a gente vai ver que ele vai começar a nos capacitar, a gente vai começar a vencer desafios e a gente vai começar a vencer alguns vícios, alguns pecados que a gente nunca venceu antes. E você vai falar, mas Deus, como, né? Como eu consegui isso? Caraca, é que nem Jacó. Jacó, ele passou por isso, sabe? O seu pai falou, Jacó, quem está aí? É Esaú ou é Jacó? Ele falou, pai, é Esaú. Ele mentiu para o seu pai. Só que lá na frente, depois dele ter entendido tudo isso, se dedicado a Deus e se colocado na presença de Deus, ele passou pela mesma situação. Deus estava provando ele. E quando o anjo pergunta, quem está aqui? Ele fala, é Jacó. Não mais será chamado Jacó, mas Israel. Deus hoje, ele não te chama mais de Cauã, Vanessa, Jean, cada um que está aqui. Ele tem um novo nome para você. Você é uma nova criatura. Esqueça tudo aquilo que passou e declare em nome de Jesus que você vai viver um romper na sua vida espiritual. Você vai se tornar constante espiritualmente e você vai começar a andar em chamas pela presença de Deus. Amém?